sempre, né? Sempre tem alguma coisa ou outra. Mas muito feliz de estar aqui nessa conversa. Estou vendo que o pessoal está entrando. Oi, José Ronaldo, tudo bem? Eu sou a Eli Boda. Vamos aguardar um minutinho mais para o pessoal entrar. Configurar. Oi, Leonice, tudo bom? Eu sou a Eli. Trabalhamos juntas no passado. E agora eu estou trabalhando com a Núria, nós vamos conversar um pouquinho sobre terapias no tratamento do câncer, terapias integrativas e complementares. Eu estou no estado de Washington, aqui para mim é dia ainda, solzão. A Núria, onde você está, Núria? Eu estou em Guaíba, para mim já é noite e está anoitecendo muito cedo por causa que a gente está com a fumaça, né, das queimadas e também temporal, a gente teve bastante trovoada agora, né? Então, 3 da tarde já estava escurecendo aqui hoje. Nossa, aqui também a queimada chegou geralmente espontânea da Califórnia ou do Canadá. E é só para o estado de Washington, o pessoal que está entrando aí. Oi, Amanda. Oi, Karen. Obrigada por estar assistindo na nossa companhia. Se você perdeu essa live, se não pôde estar presente, você pode assistir depois. Então, vamos dar início a esse bate-papo, um bate-papo muito Bora lá. formal. Sim. E eu vou me apresentar, depois eu vou deixar a Núria se apresentar, o pessoal que vai chegando vai deixando perguntas aí. Boa noite. Boa noite. José Ronaldo, isso? Eu Muito só bem. não estou conseguindo ver os comentários, acho que só tu que consegue ver daí, né? Isso, se aparecer alguma dúvida pertinente a nossos assuntos, eu repasso. Isso. Tá bom? Então, a Eliane Boda, nasci no interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, e em 2007 eu vim fazer um projeto aqui nos Estados Unidos, no estado de Minnesota. Depois voltei para Brasília, para o Canadá. Eu sou bióloga, pesquisadora. Hoje em dia eu sou diretora de pesquisa na área de genética. E a gente vai estar conversando hoje sobre terapias complementares e câncer, no tratamento do câncer. Eu sei que eu dizer essa palavra aqui, tem comunidades que nem usam essa palavra, dizem a palavra C, né? Então, às vezes é um tabu que ainda se tem, mas é importante que a informação chegue a todos, porque saber pode ser poder, né? Conhecimento, se aplicado, é poder. Então, a gente vai falar, eu do lado como geneticista, como paciente, e a Núria como terapeuta. Então, o que mais sobre mim? Eu trabalho com clubes de inglês, coordeno clubes de inglês, ESL, clubs, in learning in methods very fast for adults, and immersion type of method. Então, eu trabalho com inglês também, para dar um pouquinho de volta para a comunidade que me ajudou tanto, né? Eu aprendi inglês depois de adulta, saí do Brasil. Mas então é isso da minha parte. Eu vou deixar a Núria se apresentar e depois a gente vai conversar um pouquinho. Oi, Marisa, tudo bom? Oi, Leia, saudades, kisses, hugs. Vamos lá, Núria. Bom, eu me chamo Núria Goulart, né? Sou terapeuta integrativa e complementar. Me formei em 2021 na área, né? Uma área que eu gosto muito, então atuo desde 2021 nessa área. Moro em Guaíba, trabalho em Guaíba e Dom Feliciano, também Estados Unidos. A gente trabalha muito online também, né? E atuo nessa parte das terapias que são as PICs, né? Que a gente chama, né? Práticas integrativas e complementares de saúde, que são técnicas, né, de saúde tradicional e lida com o ser humano como um todo. Então, eu já tenho pós-graduação na área, tenho algumas especializações também na área, na gestão dessas práticas, né? E a gente vai falar como essas práticas podem ajudar no tratamento do câncer, não só do câncer, como outras, né? Outros problemas de saúde. E vem crescendo cada vez mais o número de pessoas que são adeptas às terapias, né? Os municípios que implantam também. Então, vai ser um bate-papo de perguntas e respostas. Sintam-se à vontade para perguntar, né? Eu não tenho muita técnica para mexer nas lives, né? Como vocês perceberam. Não estou conseguindo ver os comentários, mas a Ellie vai passar para mim as perguntas, caso alguém tenha, né? E aí tá aí para vocês perguntarem. Vamos E nós duas
também vamos perguntar uma para outra. Exatamente. Então, a Alessi diz, oi, amigas lindas. Oi, Alessi, Oi, que Leci. tá com a gente aqui. Tudo bom? E eu tô fazendo essa live aqui, novamente, de casa. De repente, alguma das minhas crianças pare aí para dar um oi aí, né? É assim, a vida é essa, a gente segue e faz como pode. Mas então o objetivo hoje, como a gente falou, é conversar sobre câncer, terapias alternativas, com um olhar técnico, mas também como paciente, né? Vocês alguns sabem aí que eu venho enfrentando uma batalha desde 2020 como geneticista. Para mim, essa é uma das, né, casa de ferreiro, espeta de pau. Então eu tento todas as minhas práticas genéticas e às vezes a gente fica com o emocional abalado. E aí que a Núria entra. A Núria entra para dar esse suporte emocional, para integrar. Eu faço tratamento convencional, reocorrência já, é a segunda vez. E eu tento os meus estudos e com uma equipe médica muito boa nos Estados Unidos todo a gente vem trabalhando e a Núria entra para integrar. Oi, Mari, bem-vindo. A Oi, Marisa diz lindas também. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão aqui que com a bom. gente. A informação sempre é muito importante, né? É bem Uhum. importante esse campo da informação para as pessoas ficarem entendendo um pouco mais, né? Sobre como pode acontecer, né? Quais tratamentos, né, a gente pode passar para o pessoal. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida, você pode digitar nos comentários, pode compartilhar. Então, a ideia é ser bem esclarecedor e buscar Sim, alternativas, né? Não só nesse tratamento, sim, como eu disse, específico, mas também problemas emocionais. Quem não está sim, com o emocional abalado depois dessa, sim, né? Quem ainda sim. não conseguiu recuperar. Oi, Teca, tudo bom? Que bom ver Oi. você. Mais gente aí, então. Oi. Nure, vamos começar explicando o que é essa novidade, né? Terapias integrativas e complementares. E É, como que ela pode ajudar o emocional das pessoas? Pode dar uma sim. Na explicação? verdade, ela não é tão novidade. Hoje, para algumas pessoas, sim, né? O nome dela, né? As PICs, Práticas Integrativas e Complementares, é um nome muito novo. Porém, já as terapias complementares, elas já são reconhecidas, né, pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 70, com a fitoterapia, desde aquele chazinho lá da vovó, já é uma terapia complementar, né? Então, o Brasil foi um pouco mais resistente do que os outros países mais desenvolvidos, né? Como a Alemanha, o Canadá, eles já têm esse tipo, antes eles já atuam com essas terapias, antes mesmo do Brasil atuar mais, né? A gente também tem uma referência que são os povos indígenas, né, que utilizam muito dessas terapias. Então, as PICs iniciaram na década de 70, foram agregando. A gente teve, enfim, né, a Política Nacional das Práticas Integrativas em 2006, né? Então, a gente tem uma política nacional que são 29 terapias que cuidam do ser humano como um todo. Então, é uma prática de prevenção e promoção à saúde, onde a gente olha o ser humano, não só a doença. Geralmente, a gente vai no tratamento convencional, a gente vai medicar a doença que a gente está ali, né, que está sofrendo. E por isso o nome complementar. A gente não pede que a pessoa deixe o seu tratamento, a gente agrega ao tratamento as terapias. Vou dar o exemplo da Ellie, né? Que assim, qualquer tratamento que a gente vá fazer é em conjunto com médicos. Claro, né, que cada profissional, cada terapeuta tem a sua maneira de trabalhar. A minha maneira é assim, em conjunto com médicos, eu tenho médicos parceiros, amigos, eu tenho psicólogos parceiros, então eu sempre busco alternativas para ajudar. No caso dela, como ela está lá nos Estados Unidos, a gente tem que ser uma coisa bem cautelosa, né? A gente faz envio de reiki à distância, reiki que é a nossa energia universal, como eu digo, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma que ela utiliza, né? E aí, então, eu sempre busco informações com médicos, meus amigos, meus parceiros, que sempre me indicam, né? Ó, pode fazer isso, ó, não pode fazer isso, ó, vamos. Então, é muito bom. O ideal seria que os médicos, os outros profissionais, eles se integrassem com os terapeutas, porque hoje a gente sabe que os atendimentos médicos, eles, principalmente no SUS, eles são muito limitados, eles têm um tempo limitado, né? Então é tudo muito rápido. Já para nós, terapeutas, não, é uma coisa
mais devagar, a gente conversa, é o olho no olho, né? Que muitas vezes as pessoas nos procuram e só dela estar ali conversando já ajuda um monte, já tira aquele peso que ela tem nas costas. Então já elimina 50%, como eu digo, 50% do problema, daquele peso que ela tem já é eliminado numa conversa, né? Uhum. Bem, Núria. Vou dar um oi para o Eduardo, que está entrando. Vilte, muito obrigada por participar. Então, essas terapias são complementares, né? Isso, E elas existem há um tempo já, muito bem. já. Ah, e olhar no ser humano como um todo Sim. também, até a psicologia está sendo mais voltada para a área sistêmica. É um Sim. trabalho muito importante. Hoje, o Mar, tudo bom? Vamos entrando aí, pessoal, Oi. conversar um pouquinho. Então, antes de aprofundar nos tipos de terapia que podem ser aplicados a cada situação, né, para ajudar com o emocional, ou mesmo, como diz a Núria, o chazinho da vovó, eu vou É, explicar da situação o que é o câncer. É claro que as pessoas já estão acostumadas a ouvirem isso, ou às vezes não querem, na família pode ser um tabu. Aqui, como eu disse anteriormente, até as pessoas não dizem a palavra inteira, né? Elas dizem a palavra C, porque ainda fica um tabu da pessoa ter medo de trazer essa coisa ruim assim para cima dela. Mas então é uma parte da evolução natural das pessoas. Eu converso com muitos médicos e algumas pessoas têm mais propensão, né, a desenvolver essa doença. Não é, na verdade, não é uma doença, é uma desregulação, uma célula que começa a se dividir sem proporção e sem regulação normal, então é uma anormalidade que pode se manifestar e pode atingir a pessoa de uma maneira local, primeiramente, mas também sistêmica. Por isso que é importante trabalhar com a parte sistêmica dessa doença. As terapias, vamos dizer assim, o tratamento convencional envolve químicos, agentes químicos, quimioterapia, agentes radioativos, radioterapia, ou até mesmo medicação, ou blocadores hormonais. Então, a Marisa tem uma pergunta que eu já vou ler antes que sobe ali. Acredito que o psicólogo tem que estar bem, pois faz parte do tratamento. O posicionamento positivo é muito isso importante. aí. Isso aí, Marisa, concordamos plenamente, a Núria Sim. também. Oi, E o psicológico tem que estar ótimo, né? psicológico tem que estar ótimo. E eu sempre pergunto, né, às vezes a gente cuida de alguém em casa, né? E a gente está dando aquele cuidado, a gente está atuando como se fosse um psicólogo sem ter esse preparo. E a pergunta que nunca cala é: quem cuida do cuidador? Né? Se eu tenho um familiar, mesmo que eu não esteja passando por esse problema emocional, se eu sou uma pessoa de suporte, como que faz, Núria, assim, para ajudar o pessoal que está assistindo a live a ter um apoio, assim? Assim, eu sempre digo que sim, a gente sempre gosta de falar essa frase, cuidar do cuidador. Porque quando tem o tratamento, sempre é bom englobar as pessoas que convivem com aquela pessoa. Porque ele precisa ter suporte para continuar aquela rede de apoio, né? Porque ela é rede, vamos supor, alguém que cuida é uma rede de apoio de outra pessoa. Então ela também precisa estar com um bom emocional, porque a gente sabe que se a gente está com o emocional baixo, a nossa imunidade baixa, a gente pode ficar doente, daí a gente não consegue cuidar daquela pessoa. Então, a gente tem que ter um suporte. Eu digo assim, muita palavra fortificar o emocional. Então, eu sempre procuro envolver essas pessoas que estão nesse meio, cuidando, conversar com elas, ver se elas precisam de suporte também. Eu acho que envolve todos eles. Então, é muito importante esse cuidar de quem cuida. Não só médicos também, enfermeiros, eu também faço esse trabalho, né? Eu fiz alguns trabalhos no CAPS, né? Onde a gente fez trabalhos com os psicólogos e os psiquiatras, porque eles já chegam a um certo ponto que eles estão saturados, né? De tanto lidar com o emocional das pessoas, eles também têm, né? Um momento de cansaço, da mente cansada. Então, sempre é bom ter aquele momento de cuidado para eles, um olhar para eles. Então, um dos trabalhos que eu faço é esse, cuidar de quem cuida com algumas parceiras, né? Tem algumas parcerias, então a gente também faz esse tipo de trabalho. E as terapias, elas vão assim, como eu digo assim, vai fluindo. Um dia eu vou aplicar uma terapia, mas durante uma conversa, a gente sempre tem uma roda de conversa antes, né? Então a gente conversa e
dali vai fluindo, outro dia vamos aplicar tal terapia. Então, são 29 alternativas que a gente pode utilizar, né? 29. Oi, Cristina, tudo bom? Vamos falar um pouquinho, dar um exemplo, então, Núria, que tipo de coisas de terapias que existem, né, complementares, assim? Vou falar as principais que eu atuo, mas também temos mais muitas outras, né? Tem aromaterapia que eu estou utilizando agora em função dessa fumaça na nossa respiração, são os óleos essenciais da aromaterapia, né? Fitoterapia, florais de Bach, que eu gosto muito, que são as medicações florais, reflexologia podal, que é aquela massagem no pé, auriculoterapia, tem dança circular, que é feita em grupo, tem a biodança, tem a terapia integrativa comunitária, tem reiki. Quem quiser comentar aí, vai comentando outras que tem, né? A constelação familiar, que eu acho assim, muito importante para as famílias, né? Que é muito, muito lindo, uma inclusão muito linda de cura, né? E todas essas terapias, elas complementam e elas levam a pessoa até um bem-estar físico, mental, emocional. Também tem a ozonioterapia, tem a Xantala, as massagens, né? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, né? Que tem várias englobadas ali, né? Imposição de mãos. Benzimento antigo lá da vovó também está incluída, né, nas terapias complementares. Eu falando as 29 que são regulamentadas, porque hoje tem outras também, né? Uhum. Oi, Vinícius, Dipe, bom te ver por aqui. Estamos conversando com a terapeuta Núria sobre terapias integrativas, especificamente na relação do tratamento do câncer, mas pode ser o emocional, abalado, as doenças ou a instabilidade que a gente passou durante a pandemia e continua até hoje, né, para se recuperar. Então, vamos resumir aqui no momento. Então, a gente está falando de tratamento convencional. Oi, Arturo, saudades, somos colegas, meu colega querido. Então, terapias tradicionais, convencionais, elas são importantes, tem avanços médicos, muito na área de quimioterapia, de radioterapia, de bloqueador hormonal, de cirurgia. Então, tem muitos tratamentos convencionais. Mas você agregando terapias complementares, como a Ana disse, por exemplo, a aromaterapia. Aqui no estado de Washington, quando eu comecei a minha jornada, muito tempo atrás, para fazer os exames. Às vezes você tem que fazer um exame, uma cintilografia, ou entrar dentro de uma máquina, as pessoas ficam tensas, e eles te oferecem a opção de fazer aromaterapia. Eles te oferecem um óleo essencial num travesseirinho que você deita ali para fazer o teu exame e ajudar a relaxar. A pessoa estando relaxada tem mais chance de sucesso e complementar o tratamento. Isso aqui não é inovador, isso aqui é procedimento standard. Então, acontece aqui nos Estados Unidos de ser oferecida ao paciente uma terapia complementar durante os procedimentos. Um exame, ou as cores também, né? Sim. Como que chama com as cores? Cromoterapia. Cromoterapia, exato. Então, as salas de exame ou as salas médicas já têm um jogo de cores para ajudar no paciente. Não é só o branco do hospital, né? Não é só o jaleco. Na verdade, nem se usa mais tanto o jaleco branco com saúde, né? Colorido para motivar isso. Então, a aromaterapia é muito forte aqui. Que bom. Passado até enviei para a Núria que o meu médico me recomendou, o oncologista me recomendou assistir uma sessão de reiki, né? Então, que também é considerado um tabu. O pessoal diz, mas isso aí, né, o médico tá... Não, aqui é integrado. É o sonho que no Rio Grande do Sul, né, tenha bastante essa integração. É um sonho, né? Os municípios estão avançando nessa área. Assim como tu falou aí, no hospital aqui, Moinhos de Vento, eles têm para o cuidador, então eles têm sessões de reiki para o cuidador. Hospital de clínicas, eles aplicam reiki nas pessoas da UTI, né? Aplicam também em alguns hospitais que tem a salinha ali para o cuidador vai lá quando está muito estressado, está muito chateado. E também, como eu te falei, na UTI, eles têm uma equipe de UTI que aplicam reiki nas pessoas que estão na UTI.
Uhum. É. Então, na verdade, essa visão integrada, né, do ser humano, ela é o que estava Sim. faltando. E geralmente por isso que a gente adoece muito. Núria, nesse momento aí no Brasil, que tem muita fumaça, que o pessoal está adoecendo, passou enchente, teria alguma coisa que o pessoal de casa assistindo agora poderia fazer para dar um boost na imunidade ou para se sentir melhor? Alguma cor, algum aroma, algum chá? Sim, tem. Tipo, agora na questão de fumaça, eu tô aqui com o meu difusor, eu tô com o eucalipto glóbulos e o alecrim, que o alecrim ajuda energeticamente a fazer aquela limpeza, né? E o eucalipto glóbulos ajuda na respiração. A nossa respiração tá muito pesada desde a pandemia. Então, a gente teve vários episódios de coisas que prejudicam a nossa respiração, independentes não só da pandemia, como. Então, eu sempre indico assim, claro que, como eu digo, é uma coisa muito íntima, assim, de cada um, porque às vezes a pessoa tem algum problema. Eu digo eucalipto porque o eucalipto é uma que ajuda muito para a respiração e ele não tem muita contraindicação, né? Colocando no difusor de aromas, colocando assim na palma da mão, inalando, né? Eu hoje estou com um difusor de aromas, que ele sai aquela fumacinha, como eu digo, né? Que ele umidifica o ambiente, então ele ajuda a filtrar essa fumaça, né? Ajudar na respiração. Tem os chazinhos também, a vovó sempre mandava tomar chazinho de camomila, né? Chazinho de camomila é um chazinho ímpar para várias coisas. Claro que hoje, tu como geneticista, tu sabe, né? E tem vários outros chás que já são, né, mais estudados, com vazamento científico, né, que ajudam também. Só que tem algumas restrições também, né, para indicar, para passar a receita, né? E também outra coisa para acalmar seria uma meditação guiada, que tem muito no YouTube, né? Procurar meditação guiada, músicas de 432 Hz, é só procurar no YouTube, né, ou no Spotify. 432 Hz ajuda a relaxar, ajuda a ter um sono melhor, né? Isso aí, olha que legal. Boa noite, Cleusa. Que bom que você está Boa participando, noite. conversando aqui sobre terapias complementares. Oi, Lúcia, tudo bom? Então, as terapias complementares, agora a Núria estava falando que o eucalipto, inalar, né? Esfregar a folhinha na Sim, mão, inalar, ou botar no difusor, é muito importante, isso. né? Aí que o pessoal está nas queimadas. Mas Uhum, a gente está falando terapias no geral para ajudar no emocional também. O chazinho sim, de camomila é bom. sim. Ó, eu tô aqui com óleozinho de lavanda, ó. Sempre é bom carregar na bolsa um óleozinho de lavanda, que é para acalmar naquele momento que a gente às vezes tem um pico de ansiedade ou vai fazer alguma coisa, vai fazer um exame de sangue, vai ali, vai ter que falar em público, que nem eu, ó, tô aqui com óleozinho de lavanda, né? Então, Que bom. Para acalmar, então. isso ajuda a acalmar, a dormir melhor. Que bom. E aqui também tem muitos óleos, além, como eu disse, né, na aromaterapia, citros, tangerina. Que seria, assim, essa área, assim, dos cítricos? Que eu lembro que quando eu vou para o Brasil, a gente come bergamota no sol, né? Que coisa boa, aquele cheirinho, já é uma terapia. Então, na verdade, os medicamentos, eles são extratos, geralmente, de plantas, tirando Sim, sim, algumas medicações que nem a insulina, que precisa, né, de envolver micro-organismo e de origem animal, mas geralmente toda medicação que a gente toma, quase toda, ela tem origem sim, vegetal. Então, sim. O cheirinho da casca da bergamota é terapêutico, né? O cheirinho, o que eu gosto muito é o limão siciliano, né? Que ele ajuda na imunidade. O limão mesmo e também o óleo essencial. O óleo essencial, ele nada mais é que é bem concentrado, né? A casca, as raízes, ou as folhas. é verdade que o limão ajuda a emagrecer? Isso é verdade. Tomar uma aguinha de limão, é verdade isso ou A mais aguinha, é para a imunidade? a aguinha com limão ajuda para várias coisas. Emagrecer, já tocamos nesse assunto de emagrecer, né? Que o pessoal, eu vim aplicar sementinha na orelha para emagrecer ou tal coisa que emagrece. Ajuda, mas a gente também precisa nos ajudar, né? Vou lá. Com uma boa Agora, dieta,
um exercício físico e a aguinha com limão, beleza. Ajuda Oi, a emagrecer. a Lúcia está dizendo que feliz em nos ver, feliz de te ver aqui, Legal, estamos bem. muito bem. Já o pessoal está perguntando, eu estou em tratamento ativo, né, da minha recorrência do câncer, a segunda vez, mas estou firme e forte, usando terapia integrativa e fazendo tratamento convencional sempre. Oi, Flavinha, tudo bom? Feliz de ver o pessoal entrando aí. Núria, me conta mais assim. Então, a gente recomenda, né? Você recomendaria o eucalipto, a camomila para diferentes ocasiões. E para aumentar a imunidade, assim, a gente não está falando de plantas Sim, sim. medicinais, mas de repente a gente pode fazer um específico para você que tem dúvida. Todo mundo tem uma planta, Isso, é. né? Todo mundo, mesmo que você mora num apartamento, aí na sua janela, você poderia colocar uma plantinha, Sim. né? Eu tenho minhas plantinhas aqui, ultimamente eu estou especialmente voltada nos fitoterápicos, são o meu plano B. As minhas plantinhas são Isso aí. caso o meu tratamento não seja efetivo, vou lá para a plantinha. Algumas plantas têm contraindicações, como Sim, é. a estava falando, né? Bem importante. Já ia te falar isso. A É. gente não Ah, sair tomando tudo que é sim. chapoerado uma vez só. Vamos falar específico, né, o teu caso, assim, eu faço uma pesquisa bem minuciosa, como eu falei, com médicos, então, assim, tem alguns óleos, algumas plantas, alguns chazinhos que quem faz quimioterapia ou radioterapia não pode utilizar, né? A radioterapia, produtos ácidos, cítricos, não tem como utilizar. A quimioterapia também tem alguns que não pode, então tem que passar aquele período, né, ativo da quimio para poder utilizar. Então, eu sempre indico, procura um profissional para saber, né? Porque cada caso é um caso, cada tipo de tratamento é um tratamento, né? Uhum. E falando aí dessa plantinha, uma plantinha maravilhosa para a gente ter em casa, para purificar as nossas energias, só dela estar ali no vasinho, plantadinha, ela já dá uma alegria no ambiente, que é o alecrim. O alecrim é o chá da felicidade. Também tem algumas restrições de uso, né? Mas é maravilhoso passar a mão, apertar ali e sentir o cheirinho dele, isso aí já vai ajudar muito a pessoa. O E pessoal só. gosta de asco ultimamente também. Na É, comida, isso, alecrim dourado, né? Agora sim. lembrando da música. Oi, Cristiane. Oi, Claudete. Oi, Oi, Ana. Oi, Matheus está dizendo boa noite, queridos. Boa boa noite. noite. Boa noite. Nós estamos tentando encorajar a ter as plantinhas, né? Na sua janelinha lá, para o plano ABC, Isso para complementar, aí. integrar se você está passando por alguma dificuldade de saúde. Isso Não, aí. eu não recomendo, ela me deixou claro que a gente não deve abandonar os Não, tratamentos não, convencionais. jamais. E a medicina evoluiu muito, a gente tem muito Sim, tratamento. Infelizmente, o sistema público de saúde no Brasil, né, ele não colabora. Então, se você já tem a sua plantinha e já quer tomar a sua plantinha, sim, nós podemos fazer uma outra live, ou podemos também, estamos pensando num e-book sobre quais sim, plantas são recomendadas e a quantidade sim, de plantas, exatamente. Eu, na parte biológica, né, como eu trabalho com plantas, a Núria já na parte do paciente. Então, eu é, não da trabalho. técnica. É. Eu dou aula de inglês. Oi, Cleusa. A Cleusa está perguntando. Eu faço Oi. tratamento a cada 6 semanas de uma imunoterapia. Olha que legal, Ah, Cleusa. Eu, a imunoterapia. Muito bom, minha querida. Eu tentei fazer aqui, é muito difícil de aprovar até aqui nos Estados Unidos, né, de onde eu estou falando. Para mim, ela faz milagres, né, para muita gente. Para mim, não deu certo, porque eu tentei combinar muitos tratamentos de uma vez é. só. A imunoterapia é bem importante salientar que a imunoterapia são pouquíssimas plantas que podem ser usadas, quase nada, né? Até uma salada não pode, ah, as folhas de alguns chazinhos que a gente está acostumado, uns pôr de graviola, por exemplo, né? Não pode ser utilizado. Então, a imunoterapia é bem consistente, tem que ver muito bem, né? Se a pessoa optar por ter que procurar um profissional que entenda mesmo, né, do assunto, porque a imunoterapia é uma das mais restritas, mais ainda que a quimio e a rádio, né? Sim, oi, Badia, querida, minha colega, no Elias, Sara, tudo bom, pessoal? Boa noite, obrigada por
entrar, a gente está conversando com a terapeuta Isso. Núria sobre terapias integrativas e complementares para ajudar o boost emocional nos tratamentos de várias doenças, assim, ou mesmo para equilibrar o emocional, mas também especificamente no caso do câncer. A gente está falando agora da imunoterapia. A imunoterapia depende da área que você está, é difícil a aprovação no Brasil e até aqui nos Estados Unidos é uma luta para conseguir. Ela reprograma, ela ajuda a reprogramar algumas das suas células de defesa, né? Para reconhecer, porque qual que é o problema do câncer, por dizer? É um crescimento desregulado, às vezes a pessoa fica com medo, mas é uma esposa certo químico, mas eu fiquei muito ao sol. Mas também tem uma proporção, né, genética herdada de família, então não significa necessariamente se você passou a tarde no sol, ou se você gosta de sol, que você vai desenvolver. Oi, Tia Nair, tudo bem? Oi, Cleusa. Então, a imunoterapia ela é um avanço tremendo na medicina, ela está sendo agora utilizada aqui como standard, e são químicos que são criados em laboratório através do sequenciamento genético do tumor. Por exemplo, para poder qualificar para a imunoterapia, eu tenho que sequenciar o meu tumor e ver se meu tumor, quais os genes ou quais as modificações que aconteceram e tentar trabalhar com isso, para que as minhas próprias células reconheçam. É uma terapia muito forte, mas não tantas vezes uma quimioterapia, um tratamento convencional é mais forte ainda, porque ele pode detonar, porque ele acaba com todas as células que se dividem rápido, às vezes, no organismo. Então, esses tratamentos são muito agressivos. Integrando outras coisas como, né, a aromaterapia, que não afeta, por exemplo, eles oferecem quando você vai fazer um exame profundo, como a gente combinou, como a gente falou anteriormente, eles oferecem, você gostaria de um aroma, de um óleo essencial, e eles te colocam o aroma ali, enquanto você está fazendo o exame, você está utilizando terapia integrativa. O reiki também, como nós já falamos anteriormente, só resgatando. Oi, Camila, bom te ver, how are you? Então, são todas coisas que são importantes para a gente. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui hoje à noite, na live, é que se você acabou tendo uma exposição a algum químico ou alguma coisa que você acredita ser cancerígeno, não precisa se preocupar, porque também tem um fator genético muito forte, né? É uma coisa herdada, às vezes é o que é. Foi a minha irmã sempre diz, ela é médica, ela diz, mas se era essa maneira de vir ao mundo, você veio ao mundo e você carrega esse problema. Então, era o único jeito de eu vim ao mundo com isso. Então, tem que ter ser positiva, como a Marisa falou, né, Marisa? Então, pensamento positivo. Às vezes não é fácil. Eu sei que outro pessoal que está conversando com a gente na live está passando por tratamento nômago durante a imunoterapia. Tem momentos muito tristes e escuros. Não entende porque, né, mesmo sabendo, eu que estudei desde lá na biologia em Passo Fundo, antes de vir para os Estados Unidos, sobre genética, a gente não entende, às vezes a gente quer buscar o espiritual, mas por que isso está acontecendo? E o espiritual, ele ajuda a te dar forças para enfrentar os tratamentos. Ainda bem que Oi, você falou essa parte espiritual. Explicar um pouquinho sobre a parte espiritual, que muitas vezes é bem difícil de explicar, né? E sempre nas terapias a gente fala o físico, o mental e o espiritual. E o muito importante a gente falar que o espiritual não é vinculado à religião, a uma religião específica, é simplesmente a tua fé, a tua crença, independente qual seja ela. Sempre é bom tu te apegar a algo, aquela crença, né, espiritual. Tem que estar com a tua mente elevada, acreditar em si próprio, no teu eu superior, no que tu acredita. Manter aquela base, sempre tu tem que ter uma base, né? Uma base bem forte. E com as terapias a gente consegue equilibrar essa energia, porque tu tem uma energia maior. Nós somos feitos de energia e essas energias estão por aí, então a gente precisa equilibrar essas energias. Então, essa parte espiritual nada mais é do que a nossa crença, tanto faz essa crença no eu superior, nossa crença no eu interior, a gente precisa se autoconhecer, é muito importante para manter esse equilíbrio.
Exatamente, Núria, exatamente. Para o pessoal de casa, então a gente está falando, né? Vamos retomar. A gente falou tratamento convencional, muito bom. Ter a quimioterapia, a radioterapia, cirurgia, bloqueador hormonal, dependendo se o Sim. câncer ele responde hormônio. E falamos da imunoterapia. Obrigada por trazer esse tópico, muito recente, imunoterapia. É. E todas as terapias alternativas que a Núria vem, não alternativas, desculpa, integrativas que a Núria vem colocando aqui para gente. Muito bom. Oi, Simone, boa noite. Núria, para o pessoal de casa, assim, então, a gente falou de alguns aromas que eles podem utilizar, lavanda é calmante, então, pessoal, vamos lá na lavanda, todo mundo carrega uma lavanda na bolsa. Bota a planta, Né? no vasinho também, um pezinho de lavanda. Ai, olha que ideia boa, né? Vamos usar as nossas janelas para É, colocar olha as nossas... aí. Isso aí. Alguém de casa, aí, se você quer escrever no comentário que tipo de planta você, se você toma um Tem. chazinho, o que você tem na janela, o que você utiliza. É comum saber, né, que o chazinho do boldo é bom para o estômago, isso e aquilo, né? Mas se você quiser colocar nos comentários, a gente vai E adorar. também como você utiliza esse chazinho, se está usando da maneira correta, se está fazendo, preparando da maneira correta também, né? E voltando ainda sobre os óleos, é bem importante também saber utilizar, porque na pele tem alguns óleos que eles podem causar queimaduras, então também é uma coisa que tem que olhar muito, prestar muita atenção, né? E se informar muito, né? Núria, bom, um ótimo ponto. Tem maneira errada de fazer chá? Tem, Explica para nós. assim, ó, tem chás que eles são fervidos, que tu coloca ali na chaleira, tu ferve, que é pela decocção que a gente chama, né? E tem chás que é infusão, que tu coloca ele e coloca a água fervendo. Então tem várias maneiras de preparar. Depende Olha, da planta, depende da espessura da planta, do ativo que essa planta tem. olha Bem que legal importante. saber. É. Sim, até voltando às plantas, né? Até uma das quimioterapias, o quimioterápico mais forte que eu recebi, ele foi feito de uma planta, de um arbustinho, que é aqui, ele é extraído. E aí que vem o problema, né, Núria, da dose muito forte. Sim, a gente usa muito o nome científico, que é uma coisa que eu não decoro, né? Mas é uma suculenta, né? Que ela é usada para o tratamento. Então, está sendo estudada ainda, né? E é bem potente e tem que ter muito cuidado, porque na dose correta ele ajuda a diminuir o tumor. E em dose aumentada, a pessoa pode ter incidência de aumentar o tumor ou de criar mais tumor. Então, é uma planta bem perigosa, tem que ter muita cautela para utilizar essa planta, né? Aqui a gente chama de burning bush, uma plantinha, não sei o nome em português, mas tem também a graviola, né? Um chazinho de graviola é bom. A graviola ela é bem perigosa também. Por que, Núria? Ela não pode ser utilizada por esses imuno, né, supressores que tu usa, né, na imunoterapia. Foi de acordo com o meu médico, com a minha pesquisa, né, que eu fiz, ela não pode, ela tem um efeito muito nocivo se combinada com a imunoterapia. Isso, dobra o efeito. Uhum. Olha que legal. Então, Núria, onde que você atende, Núria? Fala um pouquinho mais sobre a tua prática, fala sobre online, fala para o pessoal que está ouvindo de casa aí. Eu atendo aqui em Guaíba, né? Atendo em Guaíba semanalmente na parte da manhã, no centro de Guaíba. Atendo grupos também. Tenho grupos da terceira idade. Quem estiver assistindo e participar do grupo aí pode comentar. Trabalho bastante com grupos aqui em Guaíba e atendo na cidade de Dom Feliciano também uma vez por mês, tem consultório lá. E hoje vamos já falar sobre o Setembro Amarelo, né? A gente está trabalhando muito nesse setembro. Claro que não é somente em setembro, a gente precisa ter um olhar mais, né, cauteloso em função da depressão, dos transtornos mentais para prevenção, né, de muitos problemas futuros. Então, as incidências, né, de suicídio, de casos de depressão estão aumentando muito. Eu tive em Dom Feliciano em 2 dias, segunda e terça, né, e aconteceram 3 mortes.
Então, uma por suicídio, então foi muito, e outra investigação de caso de suicídio. Então, tem que ter um olhar, porque assim, a depressão não é brincadeira, a depressão não é preguiça, a depressão não é falta do que fazer, né? Então, não só em setembro, né? Então, eu fiquei muito triste, muito chateada com toda essa função, né? Porque a gente tem esse olhar mais para setembro, só que tem o ano inteiro. Os jovens têm muita incidência da ansiedade e da depressão, né? Eu atendo muitos jovens. Eu digo assim que a maioria dos meus pacientes são jovens, a partir dos 12 anos. Olha que triste, né, É. pessoal? Aí, mas vamos trazer à tona, né? Que nem a Sim, gente já traz tópicos. O Setembro Amarelo também. Ó, o Jaime está sim. dizendo que conhece dezenas de plantas vivas medicinais. E Muito vai bom. contando para nós aí. Vamos trocar ideia. A Porque é gente uma troca. Cada um tem a sua maneira de utilizar, cada um tem um saber. Eu digo assim nos meus grupos. Eu adoro o grupo porque a gente tem a troca dos saberes, porque é um saber tradicional. Então, sempre alguém vai ter um saber diferenciado, diferente da gente, e é muito bom a gente trocar. Eu gosto muito da parte da troca, porque a gente está sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo, quero aprender cada vez mais, né? Exatamente. Ai, curiosidade de saber as plantas, né? Que variam de local para local também. Sim, ambiente. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Também vou dar um oi para minha tia Ana Tércia. Tudo bom? Estamos falando de plantas medicinais no momento, mas também como parte das terapias integrativas para Sim. de saúde. Depressão, Núria, assim, o que, que o pessoal pode fazer? Já que é um caso muito comum, né? Todo mundo tem autoestima. Que ela precisa ter cautela, precisa procurar muitas vezes tá ouvindo? Um psicólogo, um psiquiatra, Isso. né? A pessoa, a pessoa toma medicação, muitas vezes a pessoa me procura, ela tá tomando medicação, ou às vezes ela quer ser atendida, mas ela tem medo porque ela tá tomando aquela medicação, eu não posso, não. Como é integrativa e complementar, a gente complementa, né? A gente faz a pessoa passar por aquela fase de uma maneira mais sutil mesmo, tomando o antidepressivo. A gente, né, sempre em conjunto com o psiquiatra, quando a pessoa vai, porque muitas vezes eu vou dizer que 100% dos casos que a pessoa vai na terapia complementar e vai no psiquiatra, o psiquiatra acaba liberando ela, sabe? 100%, eu digo que praticamente quase todas, não vou dizer 100%, mas 99% das pessoas que eu atendo já foram liberadas pelos psiquiatras, né? Porque eu sempre digo, conta pro teu médico que tu tá fazendo terapia. Fala para ele, conversa. É um resultado muito bom, sabe? Em função da depressão e da ansiedade. A ansiedade é uma coisa unânime. Todo mundo tem os seus momentos de ansiedade. Eu não digo assim, a pessoa às vezes fala, eu tive uma crise. Não vamos falar de crise, vamos falar de momento, né? Todo mundo tem seu momento de ansiedade. E aí a gente consegue bloquear tratamento floral, também a escuta ativa, a gente consegue vários resultados instantâneos. Assim. Eu fico muito gratificada pelas terapias, sabe? Pelos resultados que eu vejo. Eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa que fica postando ou colocando feedback, né? Não, eu não sou uma pessoa da internet, mas assim, ó, eu acho lindo os feedbacks que eu recebo. Eu tenho muito feedback, áudio, mensagem, assim, sabe? De gratidão, que a pessoa tá bem, sabe? Eu me sinto muito satisfeita de ficar vendo isso aí. Não costumo postar, mas tem muito, sabe? Muito feedback. Ai, que Então isso me deixa muito bom, feliz. Núria. Isso aí. Oi, boa noite, Daniela. Então, a nossa live, vamos chegar ao final, que a gente tem outros compromissos, mas a gente queria conversar, então, e dar um oi para o pessoal que trabalha Isso com a aí. gente. Retomando, essa live foi um bate-papo sobre É, terapias alternativas complementares, não que a sim, Núria faça alternativa, mas integrativa e complementar, no tratamento de doenças como câncer, por sim. exemplo. E foi muito bom ver todos vocês aí. Minha filhinha é uma delas aqui, eu Ai, tenho três, quem já me conhece. E a gente e assim, trabalha eu peço com... que vocês mandem sugestões se vocês quiserem mais lives, mais assuntos. Quiserem perguntar alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo meu telefone. Não sei se todo mundo está conseguindo ver no meu Facebook, porque eu tô péssima a mexer na internet, né?
Meu telefone é 980552715. Se vocês quiserem entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou dar sugestões de lives, se vocês gostaram, querem mais lives, é só mandar sugestões que a gente dá um jeito. Muito obrigada, Núria. A Teca Obrigada. disse parabéns a vocês, ótimos esclarecimentos, boa Obrigada. fé na nossa caminhada. Obrigada. Olha só, Dani, saudade. Dani, tudo bom? How are you? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, compartilha essa live. Isso aí. Quem chegou no finalzinho vai ficar no ar. Assiste novamente. A Ana disse adorei. Que bom, gente. Olha, bom, tanta energia boa. Só esse evento está recebendo a energia boa de vocês aí. Só vou te fazer uma última pergunta. Conta para nós quais as terapias que tu está utilizando, 3 terapias que tu está utilizando aí, só para o pessoal saber. Então, pessoal, quem está chegando agora, né, assiste a live aí, compartilha, mas eu estou usando, quando eu tenho algum exame tenso para fazer, aromaterapia, oferecida pelos hospitais de câncer aqui dos Estados Unidos, integrada já, então é uma opção, ninguém é forçado a fazer, né? Cromoterapia nos consultórios também tem. Os florais, a Núria. É isso aí. Os florais, eu estou adorando. O Jaime também deixou um WhatsApp ali para a gente continuar aquela isso conversa de sinais. O Arturo diz excelente, saudades também, Arturo. Então, entre em contato, pessoal, com a Núria para saber mais detalhes sobre essas terapias recomendadas. Então, essas seriam as 3 que eu estou... Reiki à distância também, pode entrar em contato que a gente faz um grupo e envia Reiki à distância. Exatamente, o Reiki é maravilhoso. Ontem a gente veio falando no telefone, eu dirigindo, e eu estava assim, a minha energia estava lá embaixo. A Núria mandou um Reiki lá, já me energizei, incrível. Mesmo sabendo, né? E toda a família, assim, é incrível mesmo. Isso é muito bom, Então, eu adoro, assim, essa energia de vocês, pessoal, mandando mensagens. A gente tem um grupo de inglês, na verdade, vários, né? Com os clubes de língua para falar inglês, mas também é um momento que a gente pratica inglês, aprende inglês, aprendi depois de adulta, e se energiza, assim, de uma forma divertida. Então, a Núria também participa dos clubes de inglês. Se você tem dúvida e quer participar do clube de inglês, oi, Marco, oi, Laura, muito bom ver vocês por aí. A Kate, hi, Kate, how are you? Miss you. Meu irmão Laércio aí, tudo bem? Estamos chegando no finalzinho da live, vocês podem assistir novamente. Muito bom ver vocês. Então, energia muito boa. Acredito, faço uso de terapias complementares. Tentei a imunoterapia, já como falaram na live aí, quimioterapia, radiação, tudo isso aí. Oi, Jussara, tudo bom? Saudades de vocês. Então, compartilha essa live. Assiste novamente se tem alguma dúvida. O que seriam essas terapias integrativas? Eu acredito que é uma inovação na implementação delas. Elas não são novas, mas está no sistema de saúde. Até mesmo no SUS, né, no Brasil. Sim. Eu sou especialista no SUS, né? Olha, infelizmente, o município que eu moro está devagar, tá, né, na implementação, mas nós temos pessoas, né, que estão implementando, estão buscando, né, parcerias e correndo atrás. Dom Feliciano também está muito aberto, estou muito feliz com a cidade de Dom Feliciano, né? Eles têm uma abertura muito grande para essas terapias. Aqui em Guaíba nós temos parceiros, né? Pessoas que trabalham, que estão buscando verbas para implementar esses grupos que eu participo, né? Então, tudo vai se abrindo, né? Olha que legal. E sobre plantas medicinais, os chazinhos, a maneira de usar o chazinho, o que coloca na janela para quê? Eu sei que vocês já têm, o Jaimir também tem uma experiência enorme. A gente vai estar alinhavando um e-book. Isso, vamos. Pode acessar, pode ver lá que chazinho que eu tomo para o quê, né? Isso aí. Qual planta tem contraindicação, porque hábitos geralmente são extraídos das plantas, a maioria dos medicamentos. Exceto a insulina, meu irmão, já conversei, já falei aqui. Tem medicações de origem animal, né? E tem medicações de origem vegetal, mas tem muita oportunidade na área vegetal aí. Pode deixar pergunta no comentário, a Núria vai ajudar a responder. Vou responder. A live aí. E até a próxima, pessoal. Núria, quer deixar um último recadinho aí para o pessoal?
Eu vou deixar um recadinho que eu estou sempre à disposição. Às vezes eu demoro para responder, mas o meu número de telefone, vou repetir, 980-55-2715. Pode agendar consulta online, presencial. Pode mandar dúvidas também, que eu vou responder sem custos, sem problemas, tá? Sugestões. Estou aberta às perguntas todas de vocês. E trocas, principalmente troca de experiência, que eu gosto muito. E faz atendimento online também, né, Núria? Atendimento online, grupos, presencial. Muito bem. E lembrando aqui também que eu tenho os grupos de inglês, quem Isso aí. pessoal que quiser aplicar, é um grupo pequeno e a gente se encontra e se diverte. Pode já chegar já falando inglês, Isso aí. pode chegar sem conhecimento nenhum e tá tudo bem. Certo, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada pela participação. Ainda tá dia para mim aqui, o solzinho tá lá. Eu sei que para vocês tá meio friozinho, né, Núria? Tá frio, chuvoso, bem friozinho. Então, kisses, hugs, bye bye. Tchau, pessoal. Kisses, tchau. Tchau, Rosita. Vamos lá, então, nos falamos. Nos falamos. Deixa eu fechar aqui a minha. Núria.